Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Professor Jorge e hoje é uma aula de exercício. Que legal, vamos lá. O exercício é o seguinte: eu tenho aqui a equação x vezes y mais x igual a 24. E a outra equação x vezes y mais y igual a 21. Então, no caso da primeira equação, eu tenho vários valores de x e y que, se eu substituir nessa equação, eu chego no valor 24. E a mesma coisa para a outra equação. Há vários valores de x e y que, se eu substituir nessa equação, x vezes y mais y igual a 21, eu chego nesse resultado. Mas eu não quero isso. Eu quero um valor de x e y que sirva, ou valores de x e y, que sirvam para as duas equações ao mesmo tempo. Que, se eu substituir na primeira, eu chegue no valor 24, que, se eu fazer a substituição na segunda, eu chego no resultado 21. Então, olha só que legal. Então, o que eu faço agora? Eu vou falar o seguinte: a primeira equação é a equação 1. A segunda equação é a equação 2. Então agora eu tenho essa situação aqui, gente. O que eu vou fazer? Eu vou aqui adotar um método da adição, que é muito usado em sistemas de equações do primeiro grau. Quer dizer que eu vou somar a primeira equação à segunda equação. Então, só que nessa soma, eu quero pelo menos eliminar um termo aqui, que é o produto x vezes y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a equação 2 inteira por menos um. Então, quando eu faço isso, o que acontece? A equação 2 passa a ser menos x vezes y menos y igual a menos 21. Quer dizer que toda a segunda equação eu multipliquei por menos 1. Então, agora é uma situação em que eu posso cancelar o produto x vezes y. E sobrou quem? Sobrou o x, aqui o x, menos o y e o 24 menos o 21. Quando eu faço isso, o que acontece? Agora, o que eu quero fazer? Eu vou fazer a conta. 24 menos 21 é igual a 3. Então, eu tenho que x vezes y é igual a 3. E agora, o que eu faço depois disso? Eu quero eliminar o y desse lado. Então, o que eu faço? Coloquei aqui em vermelho. X menos y, e eu coloquei aqui um mais y em vermelho. Por quê? Porque eu posso cancelar os dois. Mas eu não posso alterar a igualdade. Ela tem que se manter a mesma. Então, se eu somei y desse lado, eu somo y do outro lado também. Do outro lado da equação, eu também coloco um mais y, para não mudar essa igualdade. Então, quando eu faço isso, eu posso cancelar esses dois casos aqui, esse menos y e esse mais y. Então, o que acontece? Agora eu tenho a equação que x é igual a 3 mais y. Olha só que bacana, gente. Então, é lógico, trocando o y e o 3 de lugar, então x é igual a y mais 3. Eu só troquei de lugar. Então, olha só. E o que eu faço aqui agora? Essa equação x igual a y mais 3, eu vou chamar de equação 3, que eu desenvolvi a partir da soma da equação 1 e da equação 2. Ok, para que isso? Porque agora tem o quê? Três equações. A equação 1, a equação 2 e a equação 3, que é fruto da soma das duas equações anteriores. Então, quando eu faço isso, o que eu posso fazer? Eu vou pegar a equação 3 e vou fazer uma substituição de valores na equação 1. Poderia ser na equação 2? Poderia também, mas eu escolhi nesse caso a equação 1. Então, quando eu faço isso, aqui eu marquei em vermelho. Eu peguei a primeira equação e marquei o x em vermelho.
Porque é o x que eu vou fazer a substituição. Então, onde tem o x, eu vou colocar y mais 3. Então, no lugar de x aqui, eu coloco y mais 3. E no lugar do outro x, eu também coloco y mais 3. Então, agora, eu vou ter a mesma equação 1, só que no lugar do x, eu fiz a substituição pela equação 3, que x é igual a y mais 3. Então, olha só, aqui nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse y, ele está dentro de um parênteses, com 3, multiplicando o y. Então, vou fazer aqui uma distributiva. Y vezes y é igual a y ao quadrado. 3 vezes y é igual a 3y. Mais, e aqui, y mais 3. Então, olha só que interessante. Agora, esse 3y eu posso somar com esse y aqui, que vai ficar o quê? 4y. Então, agora, o que acontece? Eu sei que eu quero, por exemplo, desaparecer com esse 3, esse mais 3 desse lado da igualdade. O que eu faço? Desse lado da igualdade, eu posso acrescentar 1 menos 3. Porque 3 menos 3, eu posso eliminar esse número. Mas se eu acrescentei menos 3 em um lado da equação, eu tenho que acrescentar menos 3 do outro lado da equação, para manter essa igualdade é a mesma. E tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu somo um número de um lado, eu somo de um outro. Se eu subtraio de um lado, eu subtraio do outro. Se um lado inteiro eu multiplico por um número, o outro lado também. E se eu divido um lado inteiro por um número, o outro lado também. Para a igualdade se manter a mesma. Então, olha só que legal. Desse lado, eu vou cancelar esse 3 menos 3. Então, sobrou quem, gente? Sobrou y ao quadrado mais 4y igual a 21. Por que 21? Do outro lado, eu faço 24 menos 3, que é igual a 21. Que bacana, gente. Agora, um breve momento revisão. O que quer dizer isso, gente? Lembram de produtos notáveis? Então, olha só, eu tenho uma situação aqui. Entre parênteses, a mais b, é lógico, fora do parênteses, ao quadrado. Quando eu tenho essa situação, o que eu faço? O quadrado do primeiro mais, porque aqui o sinal é positivo, né? Dentro do parênteses, mais duas vezes o produto do primeiro elemento pelo segundo elemento, nesse caso, a vezes b, mais o segundo ao quadrado. Quer dizer que eu tenho os dois caminhos. Eu posso fazer esse lado, esse aqui, ou se eu tiver esse outro lado, eu voltar para o primeiro caso, de a mais b ao quadrado. Bom, então o que eu faço aqui agora? Eu penso nesse termo aqui que eu tenho aqui, olha, y ao quadrado mais 4y. Ele atende essa situação aqui de a mais b ao quadrado ser essa outra situação aqui? Por enquanto não. Por quê? Aqui eu tenho só dois elementos. Aqui nesse caso eu tenho três elementos. Então eu sei o seguinte, que de cara, como o primeiro é y ao quadrado, eu sei que um dos elementos que eu tenho aqui é o y, que nesse caso seria correspondente ao a. E nesse outro caso aqui, quem seria correspondente ao b? Então, olha só, gente, eu volto aqui, 2 vezes AB. Aqui eu tenho 4. Qual que é a situação de eu ter 4? É 2 vezes 2. Então, obrigatoriamente, o B tem que ser 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Quer dizer que o A seria o Y e o B seria o 2. Então, o que isso quer dizer, gente? Se eu fizer 2 vezes 2, que é o segundo ao quadrado, vai ser igual a 4. Então, olha só, se eu substituir aqui o, o 4 nessa equação, daria esse cara aqui, a ao quadrado mais 2 vezes a, b mais b ao quadrado. Olha só, 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Que é a mesma coisa que y mais 2 ao quadrado. Ó, a mais b ao quadrado. Aí vem a pergunta, para que eu estou fazendo tudo isso? Porque eu vou usar isso aqui
no resto da resolução do exercício. Como assim? Vou voltar aqui. Y ao quadrado mais 4y igual a 21. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 4 desse lado da equação. Mais 4, para eu ter a situação do ponto notável. Y mais 2 ao quadrado. E faço a mesma coisa do outro lado. Se eu somei 4 de um lado, eu sou obrigado a somar do outro. Então, olha só que legal. Aqui eu sei que y ao quadrado mais 4y mais 4 é a mesma coisa que y mais 2 ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu troco um pelo outro. E do outro lado, eu vou ter o quê? 21 mais 4. Para que isso? Eu vou ter o quê? Y mais 2 ao quadrado igual a 25. Porque 21 mais 4 é 25. E agora, qual seria uma forma de chegar no valor de y? Seria o seguinte. Eu vou usar aqui uma raiz quadrada. Dizer que o primeiro termo eu vou fazer raiz quadrada e vai ser, como eu fiz raiz quadrada de um lado, para manter a igualdade, eu tenho que fazer raiz quadrada do outro lado. Só que do outro lado, antes do raiz, eu coloquei mais ou menos raiz de 25. Quer dizer que eu vou ter aqui, não é só a raiz, vai ser raiz de 25, mais ou menos raiz de 25. Então, olha só, gente, e agora? Eu posso pegar esse 2 aqui e cortar com esse radicando, com esse radical, não radicando, radical. Então, olha só que legal. Vai sobrar o quê? Vai sobrar y mais 2, porque eu cancelei o quadrado e cancelei o radical. E do outro lado, eu sei que raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, mais ou menos 5. Que legal. Então, o que eu faço aqui agora? Eu vou ter duas situações. O valor do y, quando é igual a... Quando mais 2 é igual a menos 5. E o valor do y, quando mais 2 é igual a mais 5. Eu vou ter duas situações aqui. Então, olha só, vou fazer as duas situações. Quando eu tenho menos 5, então faço y mais 2 igual a menos 5. E também y mais 2 igual a mais 5, os dois valores. Tanto o 5 negativo quanto o 5 positivo. Então, olha só que legal. No primeiro caso, é a mesma coisa. Se eu tenho 2 de um lado, eu coloco menos 2 para poder cancelar. Mas se eu coloco menos 2 de um lado, eu coloco do outro também. Então, o que vai acontecer é 2 menos 2 é igual a 0. E menos 5 menos 2 é igual a menos 7. Então, então já tem uma situação. Quando é menos 5, eu vou ter um y igual a menos 7. E quando for 5, o que vai acontecer? Positivo. A mesma coisa que eu fiz no primeiro caso, só que agora eu não tenho mais menos 5 menos 2, eu tenho 5 menos 2. Muda uma coisa. Então o que acontece? Agora eu vou ter y igual a 3. Então olha só que legal, gente. Eu tenho aqui dois valores de y. E se eu tenho dois valores de y, eu vou ter dois valores de x. Então o que eu vou fazer? Eu posso escolher a primeira equação ou a segunda equação. Mas nesse caso, não, é mesmo, ou a primeira equação ou a segunda equação, e também a terceira equação, que nesse caso é a mais fácil. Então, o que eu vou fazer? Escolher a equação 3. Então, eu tenho dois valores de y, o menos 7 e o 3 positivo. Lembra, gente, que a gente fez no slide anterior. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição na equação 3. Então, olha só. Na primeira equação, x igual a y mais 3. No lugar do y, eu coloco, vou colocar o menos 7. Então, x igual a menos 7 mais 3.
E aonde o y é igual a 3, eu faço a mesma coisa. No lugar do y, eu coloco 3. Então, vai ser em uma equação, na primeira, substituição, vai ser x igual a menos 7 mais 3, e na outra x igual a 3 mais 3. Ok, e o que acontece? Quanto que é menos 7 mais 3? Igual a menos 4. E 3 mais 3 igual a 6. O que isso quer dizer agora, gente? Que no primeiro caso eu tenho uma situação que quando o x é menos 4, o y é menos 7. E quando o x é igual a 6, o y é igual a 3. Eu tenho aqui dois pares, x e y. E a parte legal disso é o seguinte, gente. Qual que é a parte legal? Que agora eu posso fazer a verificação se isso é verdade. Eu posso escolher tanto a equação 1 quanto a equação 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a verificação usando a equação 1. Né? Para o primeiro par, xy, que é menos 4 e menos 7. Então, olha só que interessante. Eu vou pegar a equação x vezes y mais x igual a 24. Então, eu vou fazer uma substituição. Onde tem o x, eu coloco o menos 4. Onde tem o y, eu coloco o menos 7. Né? Então, olha só, quando eu faço essa conta, tem que ser igual a 24. Tem que ser. Então, eu sei o seguinte, que 4, menos 4 vezes menos 7 vai ser igual a quanto, gente? Tem que ser igual a 28 positivo. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 7, 28. E do outro lado, eu tenho o quê? Mais menos 4. Então, 28 menos 4 igual a 24. E 24 igual a 24. Então, olha só, gente, bateu. Quer dizer que se eu substituir menos 4 e menos 7 na primeira equação, eu vou ter de um lado 24 e do outro lado 24. Bateu. E se eu fizer a verificação usando a equação 2, tem que dar a mesma coisa. Vai bater também. Né? E agora eu vou verificar o segundo par, x igual a 6 e y igual a 3. Olha só que legal. E nesse caso, eu vou escolher a equação 2. Mas eu poderia escolher a equação 1? Poderia também. Tanto faz, usar 1 a 2. Mas como eu já usei a equação 1 para a primeira verificação, eu vou usar a equação 2 para a segunda verificação. Então, olha só que legal. No lugar do x, eu coloco 6, e no lugar do y, eu coloco 3. Então, x vezes y mais y é igual a 21. No lugar do x, eu coloco 6. Então, e no lugar do y, 3. Então, onde é x vezes y, vou ter 6 vezes 3. E onde tem mais y, vou colocar mais 3. Então, eu sei que 6 vezes 3 é igual a 18. Mais 3 igual a 21. Então, olha só que legal, gente. Eu achei dois valores de x e dois valores de y que atendem as duas equações ao mesmo tempo. Que legal, gente. Então, resposta. Eu tenho uma solução onde o x é igual a menos 4 e o y igual a menos 7, e na outra solução onde o x é igual a 3 e o y é igual a 3. Bacana, gente. Desde já, gente, agradeço pela atenção e em breve vou postar a resolução de mais exercícios. Muito obrigado.